Torcedor do Flamengo, presta muita atenção nessa informação, porque uma verdadeira bomba pode explodir nos bastidores do clube nas próximas semanas. O Flamengo pode estar prestes a trocar o diretor de futebol e o nome favorito para assumir o cargo vem diretamente da Europa. E tem mais. Se essa mudança realmente acontecer, um zagueiro brasileiro de quase 2 metros de altura, que já chamou a atenção do futebol europeu, pode chegar ao Flamengo. Mas calma, porque essa história tem bastidores surpreendentes e envolve até o futebol inglês. Fica comigo até o final, porque essa negociação pode mudar completamente o planejamento do Flamengo para a temporada. Nos bastidores da Gávea, o clima não é dos melhores. O atual diretor de futebol, José Botto, vem enfrentando um desgaste cada vez maior com o elenco. Fontes internas afirmam que, recentemente, houve uma reunião no CT do Flamengo e o que chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores. Durante o encontro, o elenco praticamente ficou em silêncio, evitando qualquer tipo de interação com o dirigente. Esse tipo de situação costuma ser um sinal claro de isolamento dentro do departamento de futebol. E diante desse cenário, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, já teria chegado à conclusão de que o clube precisa de uma mudança no comando do futebol. Ou seja, a saída de José Botto começa a ganhar força nos bastidores. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. O principal nome cotado para assumir o cargo no Flamengo é Edu Gaspar. Para quem não lembra, Edu Gaspar teve uma carreira importante como dirigente no futebol. Ele já trabalhou na seleção brasileira, onde participou de um período de reformulação da equipe. Depois disso, foi para o futebol europeu e assumiu um cargo importante no Arsenal, da Inglaterra. Atualmente, ele está ligado ao Nottingham Forest, clube da Premier League. Só que o momento do Forest não é nada bom. O clube vive uma temporada extremamente complicada e luta contra o rebaixamento no campeonato inglês. E por causa dessa crise interna, Edu Gaspar também estaria em processo de saída do clube. Essa informação não surgiu por acaso. Quem revelou esses bastidores foi o jornalista italiano Marco Manpreso, conhecido por ter contatos diretos dentro do mercado europeu de transferências. Segundo ele, o Flamengo já estaria preparado para uma possível troca no comando do departamento de futebol. E dentro dessa movimentação, Edu Gaspar aparece como o nome mais forte para assumir o cargo no clube carioca. Mas o detalhe que realmente chama a atenção não é apenas a possível chegada do dirigente. Existe algo que pode vir junto com ele. Se Edu Gaspar realmente assumir o Flamengo, um jogador pode chegar junto com ele. E estamos falando de um zagueiro brasileiro que vem sendo muito observado no futebol europeu. O nome dele é Jair Cunha, um defensor de apenas 20 anos, mas que já chama a atenção por um detalhe impressionante. Ele tem 1,98 m de altura. Jair Cunha nasceu em Orlândia, no interior de São Paulo, e começou sua trajetória no futebol muito cedo. Ele entrou na base do Santos com apenas 10 anos de idade. Desde as categorias de base, já chamava a atenção por uma combinação rara em um zagueiro. Força física, boa técnica e uma capacidade impressionante de sair jogando com qualidade. Depois de se destacar na base, ele finalmente teve sua estreia no time profissional em novembro de 2023. E a partir daí, sua carreira começou a ganhar velocidade. Em 2025, o Botafogo decidiu apostar no jovem defensor e comprou o jogador. E o impacto dele foi quase imediato. Em apenas 6 meses no clube, Jair Cunha disputou 22 partidas e marcou 1 gol. Mas o mais impressionante não foram apenas os números. Foi a forma como ele se firmou como titular da defesa, e foi justamente nesse período que ele participou de um torneio que mudaria completamente sua carreira. Durante o Mundial de Clubes, o Botafogo enfrentou o poderoso PSG, e o resultado surpreendeu o mundo do futebol. O time brasileiro venceu por 1-0. Mas o que realmente chamou atenção foi a atuação de Jair Cunha. Durante o jogo, ele anulou completamente o atacante Gonçalo Ramos, um dos jogadores mais perigosos do time francês. Ele jogou com autoridade, segurança e maturidade. E aquela atuação foi suficiente para despertar o interesse de clubes europeus.
pouco tempo depois do Mundial veio a proposta. O Nottingham Forest decidiu contratar Jair Cunha. O valor da negociação foi de aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais. Um investimento alto para um jogador tão jovem. O contrato foi assinado até 2030, mostrando que o clube inglês acreditava muito no potencial do defensor. Só que a realidade no futebol europeu nem sempre é simples. Apesar da contratação milionária, Jair Cunha quase não teve oportunidades no Nottingham Forest. Até agora, ele disputou apenas 2 partidas pelo clube. O motivo principal seria uma decisão do técnico Nuno Espírito Santo, que preferiu utilizar zagueiros mais experientes. Com isso, o brasileiro acabou ficando fora da Europa League, sem sequência de jogos e sem ritmo competitivo. Mesmo sem muitas oportunidades, o talento de Jair Cunha continua sendo reconhecido. O site esportivo britânico The Athletic analisou o jogador recentemente e fez vários elogios. Segundo a análise, Jair Cunha vai muito além de sua impressionante altura de quase 2 metros. Ele também possui boa técnica com a bola, excelente leitura de jogo, posicionamento inteligente e grande capacidade de antecipação. Especialistas consideram que ele tem um grande potencial, mas está parado no banco de reservas. Outro fator que pode influenciar essa história é a situação atual do Nottingham Forest. O técnico Nuno Espírito Santo pode deixar o clube. Existe uma crise interna. E o próprio Edu Gaspar também estaria de saída da estrutura do clube. Ou seja, o cenário pode abrir espaço para negociações envolvendo alguns jogadores. E é justamente aí que o Flamengo entra na história. Se Edu Gaspar realmente assumir o departamento de futebol do clube, existe a possibilidade de Jair Cunha vir para o Flamengo por empréstimo. O modelo da negociação seria simples: um empréstimo sem compra imediata. O objetivo do Nottingham Forest seria permitir que o jogador ganhe minutos e volte a se valorizar no mercado. Se essa negociação realmente acontecer, o Flamengo pode ganhar um reforço extremamente interessante. Jair Cunha é um zagueiro jovem, muito forte fisicamente, excelente no jogo aéreo e já possui experiência internacional. Além disso, já disputou um Mundial de Clubes. E o melhor, o Flamengo não precisaria fazer um investimento imediato para comprar o jogador. E existe um motivo claro para o Flamengo buscar reforços na defesa. O elenco tem boas opções, como Léo Ortiz, que fez uma temporada muito consistente. Mas alguns jogadores ainda geram dúvidas físicas, como Danilo, que nem sempre consegue manter uma sequência no calendário. E considerando que o Flamengo disputa competições pesadas como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ter mais opções na zaga pode ser fundamental. Outro detalhe curioso é que o Botafogo tentou repatriar Jair Cunha por empréstimo no final de 2025, mas o jogador recusou a proposta. Ele preferiu permanecer na Inglaterra para tentar conquistar espaço na Premier League. Isso mostra 2 coisas importantes. Primeiro, que ele ainda acredita em seu potencial no futebol europeu, e segundo, que o mercado ainda vê muito valor no jogador. Se toda essa movimentação realmente acontecer, o Flamengo pode fechar uma operação extremamente estratégica. O clube poderia ganhar um novo diretor de futebol com experiência internacional, Edu Gaspar, e também um reforço jovem e promissor para a defesa, Jair Cunha, uma combinação que poderia fortalecer muito o planejamento do clube para a temporada. Agora eu quero saber a sua opinião. Torcedor rubro-negro, você acha que o Flamengo deveria apostar em Edu Gaspar como diretor de futebol? E sobre Jair Cunha, seria um bom reforço para a zaga do Flamengo? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião da nação. E se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui você não perde nenhuma novidade do Mengão.